Bom dia, pessoal. Liz, Ana Moss, bom dia. Carol, bom dia. Como vocês estão? Vocês estão bem? Como foi de final de semana? Muita comidinha nesse frio. Gente, acordei aqui 1 grau. 1 grau. Gisele, bom dia. Fabi Schack, bom dia. Pessoal, tá frio por aqui. Muito, muito frio. Mas, Ana Valéria, bom dia, querida. Hoje, como nós falamos aqui a respeito de dependência emocional, ansiedade. Bom dia, Carol, gelado aí. Então, eu quero congelando, né? Aqui também, bem frio. Então, hoje eu quero falar com vocês, pessoal. Eu estava ali lavando uma louça nesse frio. Fabi Schack, bom dia, querida. Então, assim, e eu pensando, né, nessas questões da neurociência, de um assunto a trazer, algo que fosse muito impactante à vida de vocês, que nós pudéssemos aqui compartilhar com isso e crescer. E eu fiquei pensando em relação a tudo, né? As nossas conquistas, aos dias, datas comemorativas. O tempo passa. O tempo ele vai passando. Então, eu pensei, né? Por que não falarmos sobre o tempo? Muitas vezes a gente precisa contar o tempo, como por exemplo a nossa idade. Há quanto tempo nós estamos reunidos aqui nessas lives? Chegou um tempo que eu comecei a contar as lives e acabei desistindo. Há quanto tempo nós buscamos a solução de um problema que ele vem perdurando todo o tempo? Ou por um número de tempo? Então, em virtude disso, também parei para pensar quais coisas já se acabaram na nossa vida por não dar mais tempo. Qual leite foi derramado porque esquecemos por um tempo a nossa leiteira no fogo? M. Rios, bom dia! Então, há um pouco mais de século, alguns cientistas acreditavam que havia uma área, um local específico no nosso cérebro responsável pela faculdade de marcar o tempo e sentir a passagem do tempo. Hoje, nós sabemos que não é assim. Porém, neurocientistas continuam lutando para compreender o significado do sentir o tempo, sentir a passagem do tempo. Ou seja, como o nosso cérebro conta ou contabiliza para nós o tempo. E por que só os seres humanos são capazes de contabilizar o tempo e de projetar mentalmente o futuro? Ou mesmo se lembrar e reviver em termos de sentimentos e emoções o passado? Seria o seu cérebro uma máquina do tempo? Seres humanos, nós, eu e você, somos capazes de projetar, de fazermos projeções, de viajarmos no tempo, que nos traz sensações físicas, emocionais, que sejam revividas. E muitas vezes lembrando de algo, ou no planejamento do que pensamos que algo virá ou que algo chegará.
O que se entende atualmente é que o cérebro ele não é projetado para entender a natureza humana. Ele não foi feito para isso. O que não é uma impossibilidade ou barreira. Será que nós transpomos essa barreira? Precisamos continuar explorando a teoria sobre o tempo e a natureza do tempo. Qual a natureza do tempo? Por que ele existe? Juntamente com a nossa arquitetura e o design, por assim dizer, e as limitações do nosso cérebro. O que nós sabemos hoje sobre a capacidade em relação ao tempo é que ele nos conta, sim, o tempo de alguma forma. E há dentro de nós alguma narrativa de tempo que ele constrói e nos apresenta o tempo todo. Ele gera, sim, padrões temporais e, consequentemente, comportamentais, de forma inconsciente a todo momento, como nossos hábitos e até mesmo os nossos vícios. Ele também permite que nós percebamos conscientemente a passagem do tempo a partir dos ritmos em que vivemos, das medições em que criamos. Gustavo Nogueira, uma certa vez, ele disse assim, ao inventarmos a ampulheta e o relógio do sol, passamos a perceber de maneira consciente o tempo ao redor e também a interferir a nossa experiência no tempo. O cérebro tem capacidade de reservar memória e isso nos possibilita a conectar com o passado. Eu quero lembrar você aqui de um filme que foi feito mas ele foi embasado numa história real. Lembra daquele filme Como se fosse a primeira vez? Que era uma personagem que ela perdia a memória e ela precisava ser lembrada diariamente para se reconectar com o passado. Vocês conseguem perceber que ela reconecta, mesmo ela tendo perdido a memória? O cérebro, ele tem essa capacidade. Ele também tem uma capacidade de pensar e projetar sobre o futuro, o que inclusive garantiu a nossa sobrevivência enquanto espécie até aqui. Os neurocientistas tendem a adotar o campo presentista, devido à complexidade e ao inerente caos de nossas atividades cerebrais. Isso acontece pela impossibilidade de estudar, presta atenção nisso aqui, isso acontece pela impossibilidade de estudar simultaneamente um tempo que vá além do presente e o tempo do passado no mesmo cérebro. Não existe um de você no passado, nem no futuro. A única coisa que existe é você no agora, no presente. E esse ponto, para mim, é muito interessante, porque quando lembramos que no momento em que eu estou revivendo uma memória, eu estou vivendo uma memória em um presente. E assim como se fosse uma projeção do futuro, que também seria feita a partir do meu presente. Consegue entender que ambas situações, ambas vivências, porque já não são mais revivências, são vivências. Elas acontecem no meu cérebro no presente. Nós, seres humanos, entendemos o passado, o presente e o futuro como coisas distintas, ainda que todos estejam conosco no mesmo momento, aqui no presente e principalmente na nossa tomada de decisões. Pensa. Já parou para pensar assim, por que você saiu de um emprego que você não gostou? Por que você terminou um relacionamento? Por que você acabou uma amizade? Por que você desistiu de alguma coisa? Não é por agora.
Foi porque fulano me fez alguma coisa. Foi porque o meu passado, você já me tratou assim. Você já não fez o combinado como no trabalho. Por que você desiste de ter um cliente? Porque o passado e o futuro estão com você no mesmo momento de tomada de decisões. Por quê? Eu não vou continuar assim, porque imagina daqui a pouco como vai ser você como meu cliente, ou você como meu amigo, que me traiu, desapontou a minha amizade, a minha confiança. No caminho evolutivo que nós começamos a armazenar as nossas memórias e pensar e a projetar o futuro como uma forma de sobrevivência. O que começou de uma reação instintiva no homem paleontólogo lá atrás se tornou uma forma de prever as ameaças e se manterem vivos. Compartilhamos, nós seres humanos, essas características com outros mamíferos, com outros seres vivos. O que nos diferencia de outras espécies é uma camada chamada subjetividade. Subjetividade consciente, de manipulação dessa reserva de memórias. Vou desmistificar para você. Você tem a sua subjetividade e como o teu cérebro quer te proteger e você não quer sofrer ou passar pela mesma situação, você puxa a sua memória. Você traz essa memória em reserva para a tomada de decisão, para você se proteger. Só nós pensarmos sobre a nossa própria memória, nós já questionamos sobre a passagem do tempo. Você lembra? Quando eu tinha 12 anos, quando eu tinha 13 anos, nossa, o tempo passou. O que eu fiz do meu tempo? Nós questionamos a passagem do tempo e sobre como o tempo é armazenado no nosso cérebro e como usar melhor o nosso tempo. Ou seja, nossa, meu Deus, até agora, por exemplo, eu não tive um carro, eu não tive a casa do sonho, eu não me casei, eu não fui para o exterior, não fiz a viagem dos sonhos. Até agora, o que eu fiz com o meu tempo? Nesse sentido, a ideia que passa por um fluxo de tempo deve ser entendida como uma experiência de ilusão subjetiva compartilhada da nossa consciência. O teu hipocampo em atividade com o córtex pré-frontal. Então, o que acontece? Isso que acontece não existe em termos neurocientíficos. Rose Pinheiro, bom dia, querida. É como se fosse um truque da nossa consciência. Ou seja, deu pane aí? Você se confundiu? Deixa eu te explicar então. Para os neurocientistas, existem 3 dimensões temporais. O tempo natural, que trata-se do meio em que vivemos, onde a vida se desenrola, sendo como o nosso corpo, por si só, um relógio, e como regula toda a nossa homeostase, a harmonia do nosso corpo. O tempo relógio, em que vivenciamos a partir da divisão dos dias, a contagem do tempo, e uma forma de quantificar e medir mudanças pelas quais passamos. Cacau, bom dia, querida. E o tempo subjetivo? É aquele tempo que reside em nosso cérebro, a nossa consciência. É a sensação de sentido que damos sentido para a passagem do tempo e a partir da nossa própria percepção. Uma construção mental da realidade e como gerenciar isso. Como dar coerência, como usar melhor e aproveitar o nosso tempo. É como sentirmos os outros 2 tempos anteriores de uma maneira diferente. Ainda que não tenhamos
órgão responsável pela percepção de tempo dentro do nosso cérebro. Sendo assim, é uma junção de experiências de cada área do nosso cérebro. E por isso, podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que o nosso cérebro é a melhor máquina do tempo que temos. Não é a melhor máquina que iremos conhecer, mas certamente a melhor que teremos ao longo da vida. Nós entendemos tanto sobre tempo quanto um computador sobre um software. Um computador, ele só opera ou roda com o software. Ele não pensa sobre ele. Seres humanos opera sobre o tempo e só não entende como operamos ele, mas nós operamos. Eu acho muito difícil que vai existir uma máquina que produza o que o nosso cérebro faz. Nosso cérebro instantaneamente ele vai voltar no tempo. O tempo todo, o tempo inteiro. O nosso cérebro, mesmo que saibamos como fazer ou treinarmos muito hoje, coisa que nós precisamos. E isso exige treinamento, é ficar no momento presente, ainda que estejamos sempre no presente. Uma bênção ou uma maldição no nosso tempo. Por que estamos criando necessidades de sofrimentos desnecessários que nem sempre nos ajuda a sobreviver? Por quê? Ainda que estejamos sempre no momento, o que o nosso cérebro menos sabe fazer é treinar o presente. Nosso cérebro ele nunca vive o presente. Ele sempre está conectado ao passado ou com a ansiedade de futuro. O que você tem feito com o seu tempo? Deixa eu te deixar uma mensagem aqui do seu fabricante. Eu quero ressaltar uma coisa que me perguntaram ontem. Aline, por que você fala do fabricante? Você não... Porque quem nos fez? O fabricante. E aquele manual, aquele livro deixado, ele é tão orientativo que deixa até o passo a passo de como fazermos. Um cara chamado Davi, ele escreveu um capítulo, ou um tópico, ou um trecho, ou escreveu um livro com vários capítulos dentro desse gigante manual. E ele explica, ele deixa escrito e nos ensina como nos portarmos e como pedir para o fabricante. Tanto é que ele colocou aqui, está lá em Salmo 69:13, a orientação, como ele nos ensina a tocar o coração do fabricante. Então ele diz assim, mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti a minha oração. Responde-me, porque teu grande amor, ó Deus, com a tua salvação infalível. Deixa eu desmistificar isso aqui para você. O Senhor, o Deus, o fabricante, ele diz, mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti a minha oração. Oração não é você falar com teu fabricante e ficar ali esperando. Oração, orar, falar e pôr em ação. Responde-me por teu grande amor. Me responde porque eu sei que você me ama. Ó Deus, ó fabricante,
com a tua salvação infalível. A salvação, ela existe em camadas. E nesse caso, ele está pedindo que o fabricante responda a ele diante de uma situação em tempo oportuno e que essa oração, que é orar em ação, é falar em ação, ele pede um socorro. Salva-me do que eu peço. Glaulore, bom dia, querida. O que isso quer dizer? Eu estou aflito, eu preciso de um socorro. Lá em Coríntios 2, 6, ele responde, pois ele diz, ele quem? O teu fabricante. Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Deixa eu desmistificar para você mais essa parte. Pois ele, o fabricante, responde, eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. O que seria isso? Se eu tenho um problema hoje, se eu quero resolver, a salvação para mim em relação àquele problema é hoje. É agora. Eu preciso... Jeremias Gouveia, bom dia, querida. Eu preciso que algo aconteça para me salvar daquilo que me dói, daquilo que me atormenta. Digo que agora, o momento presente, o hoje, agora, é o tempo favorável. Ou seja, é o tempo favorável do seu fabricante te responder, é agora. Agora. Ah lá, digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Dia da salvação, o que é que o tempo tem te consumido e te impedido de você se salvar de você mesmo, de você se salvar das suas ansiedades, de você se salvar daquilo que tudo se volta para você, que você só olha para o seu problema? Qual é a solução? E se você não tem solução, volta-te para o teu fabricante, porque ele diz, eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Qual é o dia da salvação, gente? É hoje, é agora. O amanhã pode ser que ele não chegue. Futuro. Nosso cérebro é preso no futuro e conectado no passado. E o hoje, e o agora. Você consegue perceber que a salvação, a solução dos seus problemas, a salvação para você que chora dia e noite, para você que vive deprimido, depressivo, dia e noite, reclamando da vida, a salvação é o agora. É agora. E não é... Eu não trago, para vocês que chegaram por último, não trago religiosidade, eu não trago religião, mas eu procuro trazer através da neurociência que nós estudamos aqui, da ciência, da contagem do tempo, do que existe dentro do seu cérebro chamado ponto acessível, ponto de Deus. O neurocientista fala em Deus. Bom dia, mamãe. O que acontece? O que eu trago para você é que o tempo de salvação é hoje. Tá ali, o teu próprio fabricante, o próprio Deus, pois ele diz, eu o ouvi em tempo favorável. Qual é o tempo favorável? É a hora que te dói mais e que você para de segurar isso dentro de você e você solta e pede ajuda. O tempo favorável, quando você abre mão do seu ego e de bater no seu peito e dizer eu resolvo, e entrega na mão daquele que pode resolver para você. E o socorri no dia da salvação.
Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, agora é o hoje, gente. É o hoje. Já notamos aqui que para contar o tempo não existe neurologicamente, cientificamente, não existe uma área responsável pela contagem do tempo no nosso cérebro. E por que a gente consegue contar? Porque a gente assimila, porque nós conseguimos fazer conexão com o nosso passado, com o futuro, porque nós conseguimos esses 3 tempos, presente, passado e futuro, dentro de um mesmo cérebro. Cientificamente isso é impossível, mas acontece. Mas acontece. Por quê? Porque você é imagem e semelhança daquele que te fez. Você não é só natural. E muitas vezes acontecem esses lapsos, esses relâmpagos de sobrenatural, para que com o tempo talvez você se toque de que você é um ser sobrenatural e está admitindo a viver menos que isso. Está admitindo a viver somente o natural. Eu gostaria muito que hoje você olhasse para dentro de você e olhasse para o seu fabricante e você tivesse essa consciência de que você é o sobrenatural e elevasse os seus olhos para o céu e dissesse: fabricante, Deus, Senhor, aquilo que você acredita, o acesso está aí. Eu não aceito menos do que ser sobrenatural. Eu tenho certeza que isso vai mudar absurdamente a sua vida. Pessoal, essa mensagem aqui é só para hoje. Para quem chegou por último, essa live ela fica gravada e eu peço que vocês compartilhem. Existem pessoas que precisam ouvir essa mensagem, que ficam ali esperando o tempo passar, contando o tempo, se percebendo preso em algum desses tempos, na maioria das vezes o passado e o futuro. Pessoas precisam ser salvas de suas próprias dores hoje. E essa responsabilidade não é da Aline, é sua que está aqui. Essa responsabilidade é sua. Você tem um propósito. Você é um ser natural para que você descubra onde é o seu ponto de sobrenaturalidade. Você é um ser sobrenatural. Por favor, alcance as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Essa mensagem aqui é só para hoje. Amanhã pode ser que nem chegue. Eu desejo que essa mensagem sejam como brasas vivas amontoadas na sua cabeça e que isso possa te, certo modo, incomodar com isso e que continue te incomodando até que você tome uma atitude em relação a isso. Pessoal, eu desejo que vocês tenham uma excepcional semana e uma maravilhosa segunda-feira. Mesmo com frio, existe um fabricante que pode te aquecer. Faça uma excepcional segunda-feira. Beijo, pessoal. E vai cuidar da sua vida, que é o bem mais precioso que você tem. Tchau!